Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma Segundas da Palavra. Hoje com o vídeo gravado, porque eu terei reunião do presbitério nesse horário das Segundas da Palavra e por isso eu preferi gravar agora, hoje mesmo pela manhã, né? E deixar para vocês a mensagem e se Deus quiser estaremos juntos de novo na próxima segunda-feira. Mas eu espero, se eu conseguir durante a reunião ter um momento lá para poder sair, acompanhar pelo chat. Eu vou tentar fazer isso. Em reunião assim é meio complicado, né? A gente não sabe se vai estar no momento tranquilo que dá para fazer ou no momento difícil. Mas se eu conseguir, vou sair, dar um oi para vocês no chat lá e de repente até acompanhar algumas perguntas. Quero motivá-los novamente a enviarem o seu WhatsApp, caso vocês desejem, para a Igreja das Américas e assim entrar no nosso grupo de WhatsApp. Mas o importante é que estamos juntos toda segunda-feira estudando a Palavra do Senhor. E eu quero começar cantando uma música. Esse fim de semana eu fui muito abençoado com uma lembrança dos irmãos da Igreja Presbiteriana lá de São Mateus, em São João do Meriti, na comemoração dos 60 anos, me fizeram um desafio de pregar e cantar, né? E eu fiquei um tempão ensaiando uma música e ontem relembrei, quer dizer, eu nem voltei a ensaiar, mas uma música que sempre falou muito no meu coração, diz assim: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Planta a semente, espalha ao seu redor, planta em sua terra, faz das mãos, faz do teu trabalho sua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao derretor, planta em sua vida, faz das boas novas sua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, quem em Cristo põe a vida não pode olhar para trás. Tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, quem em Cristo põe a vida. Essa música é um grande desafio para cada um de nós, né? Jesus nos chama para
trabalhar na sua seara. E quando nós estamos na sua obra, no seu trabalho e colocamos a mão no arado, nós entendemos que o colocar a mão no arado é se dispor e começar o projeto de Deus na nossa vida. E o olhar para trás, ele simplesmente faz o trabalho deixar de ser feito como deveria ser feito. O trabalho fica mal feito e com certeza se perde completamente. Então nós somos chamados a olhar para frente, entender a missão, entender o que Deus quer para nós, e é assim que devemos caminhar, né? Então vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai amado, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, colocamos diante de Ti os nossos projetos, os nossos sonhos, mas entendemos acima de tudo, Pai, que independente de qualquer coisa que possa nos chamar a atenção, estamos aqui, ó Deus, para Te servir e para seguir em frente e seguir a Tua vontade, a Tua obra. Não nos deixe, ó Deus, desviar a nossa atenção por causa dos ruídos do mundo, por causa das pressões do mundo, por causa de circunstâncias, de pessoas que nos chamam. Deus, nós queremos pura e simplesmente viver para a honra e para a glória do nome do Senhor. Unge-nos com a Tua unção, para que dela jamais nos desviemos e possamos assim, ó Deus, seguir firmes e seguros no caminho do Senhor, trilhando a Tua obra, fazendo a Tua vontade, compreendendo o nosso querer sem jamais olhar para trás. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar 1 Samuel 19 e começar 1 Samuel 20 também. Na semana passada nós vimos um pouquinho das reações daqueles que desenvolvem uma certa inveja, né? Nós vemos que Saul, movido por inveja, ele acabava reagindo de forma emocional, demoníaca, de forma estratégica e até oportunista. O desejo do coração dele era constantemente eliminar Davi da sua vida. Ele está com inveja principalmente porque lhe foi atribuído uma dignidade menor, do que a que for atribuída a Davi pelas conquistas da guerra. E nós vimos que isso não se deu porque Davi era melhor do que Saul, mas porque Saul não honrava a Deus e não estava cumprindo o seu papel, a sua função como rei e também como militar. Em outras palavras, era para Saul ser o herói do exército de Israel, era para Saul ser aquele que ia à frente, aquele que conduzia, aquele que inspirava, e ele não fazia isso. Então Davi, não como oportunista, mas como aquele que, confiando em Deus, fiel a Deus, zeloso à vontade de Deus, ele se levanta e se torna, não pelo que ele deseja, mas pelo que o povo vê, ele se torna o herói de Israel. E o resultado é que Saul, ao invés de entender ou desenvolver, né, na sua vida o que ele deveria se tornar, ele simplesmente fica com inveja e ele lança essa inveja em tentativas de eliminar Davi da sua, digamos, concorrência, da sua história. Bom, a inveja não deu certo. Tudo que ele conseguiu foi dar a Davi, tudo que Saul conseguiu foi dar mais êxito a Davi, de forma que Davi cada vez se tornava mais famoso. Então o coração de Saul agora se enche de ira. E é uma ira incontrolável, uma ira fora do comum. O texto do capítulo 19, dos capítulos 19 e 20, eles vão demonstrar essa ira de uma forma intensa. E nós vamos perceber quais são os resultados que a ira provoca na vida de uma pessoa. Quais são os resultados da ira na vida de Saul? E deixa eu dizer, meu irmão, na sua vida, deixa eu dizer, minha irmã, na sua vida, se você não a controlar. Essa palavra ira, ela é muito interessante, porque faz parte do ser humano irar-se.
Aliás, mais do que isso, a natureza divina afirma a palavra de Deus que também se ira. Deus se ira. Então observe bem, o pecado não está no sentimento da ira. O pecado está no momento em que a ira se torna uma atitude incontrolável ou se torna fruto do desejo de uma vingança. Vamos gravar essa ordem. Saul foi incapaz de agir, ele foi omisso, ele tinha responsabilidades que ele não cumpriu, mas Davi o fez, e Davi fez confiando no Senhor. Essa ação de Davi trouxe a Davi muito mais honra do que ao próprio rei. Essa honra que Davi recebeu trouxe a Saul inveja. Perceberam o processo que está se desenvolvendo? E essa inveja, ao invés de ser tratada com atitudes que fizessem Saul se tornar novamente o rei, o herói do exército, ela se desenvolveu em uma ira incontrolável. Uma ira que foi colocada sobre o outro, foi colocada contra aquela pessoa que estava ali trazendo incômodo, infortúnio. Eu queria que você parasse nesse momento e pensasse em quantas vezes você se irou. Tá bom? Quantas vezes a ira tomou conta do seu coração? Quantas vezes a ira fez parte da sua história? Isso é natural em muitas circunstâncias. Agora vamos analisar por que você está irado. Às vezes estamos irados porque o outro fez melhor. E se essa ira foi porque o outro fez melhor, vamos repensar a nossa atitude e fazer melhor da outra vez. Às vezes nós estamos irados porque o outro fez o que deveríamos ter feito. Se isso acontece, então vamos fazer o seguinte, da próxima vez vamos fazer o que tem que ser feito, ao invés de ficar simplesmente esperando que o outro tome atitude. Às vezes a nossa ira é por causa de uma dor, às vezes até uma dor legítima, mas ao invés de ficarmos desenvolvendo um sentimento de angústia, de ódio, porque sentimos dor, vamos tentar trabalhar para que a dor não continue existindo, vamos medicá-la, vamos tratá-la, ou vamos tentar impedir, né? Deixa eu dar um exemplo, você deixa alguma coisa no meio do caminho e de noite sai para beber água e chuta e machuca o pé. Então você fica irado e fica revoltado e sai e começa a reclamar, deita e volta de noite, tem sede de novo, sai de novo e chuta outra vez o mesmo. Olha, por favor, né? Tem razão de sentir irado porque deveria ter tirado aquilo que estava no meio do caminho antes. Mas reclamar e não tomar atitude não significa, não é nada bom. Então nós temos em Saul alguém que tem cometido erros desde o princípio e ao invés de corrigir os seus erros, ele aumenta o sentimento de ódio contra aquele que está fazendo o que ele deveria ter feito. A ira é algo que se desenvolve e ela se torna doentia quando ela é fruto da omissão, quando ela é fruto da vingança, do desejo de vingança, da inveja e outras coisas mais. Então, não confunda a ira que nos faz agir com a ira que nos destrói, que acaba conosco. Vamos entender um pouco esta ira. Talvez dizer assim, este coração iracundo, esse coração que não consegue se livrar da ira. Vamos tentar entender um pouquinho o que acontece e quais são os resultados, né? O capítulo 19 começa com uma declaração. Esse é o primeiro resultado de uma ira, de um coração iracundo, de uma ira que nós poderíamos dizer que vai provocar danos para a nossa vida. Ele chama seu filho Saul e diz assim, Jonatas, vamos lá, Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo, meu pai Saul quer matar você, tome cuidado, fique em um lugar oculto e esconda-se. Eu irei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com ele
falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então, observe, o desejo do coração de Saul estava tão intenso que ele já não conseguia guardar aquele sentimento só para si. E ele começa a falar com Jonatas, seu filho, porque ele tem confiança em Jonatas, mas também a todos os servos, a todos os seus servos, a todos aqueles que o serviam. Em outras palavras, enquanto a questão era de inveja, ele agia de forma a tentar esconder. Ele tentava criar planos, ele tentava criar estratégias. Quando a ira tomou conta do seu coração, ele perdeu todas as estratégias, ele se descontrolou emocionalmente, ele já estava agindo completamente dominado por essa malignidade que assolava o seu coração. Percebam bem, o primeiro resultado da ira, você já não consegue segurar o desejo de matar o outro, o desejo de eliminar o outro. Sonda seu coração. Quando é que você sabe que a ira está provocando danos na sua saúde emocional, na sua vida espiritual e, por que não dizer, na sua própria vida, na sua saúde física também? Basta você olhar para outra pessoa com quem você está tendo esse tipo de sentimento e pensar o que você deseja, qual é o sentimento mais profundo, aquele que está lá no seu interior, né? E por favor, seja honesto consigo mesmo, não tente mentir. Às vezes a gente tenta mentir para a gente, como se a gente pudesse acreditar na nossa mentira. E o mais engraçado é o seguinte, a gente acaba acreditando, mas Deus conhece o nosso coração. Então o que está no nosso coração tem que ser revelado. Senhor, olha, eu estou tão magoado, tão chateado, eu estou tão irritado com fulano de tal, que não quero nem vê-lo na minha frente. O que é isso? É desejar matá-lo. Jesus, ao falar sobre esse tópico, ele disse, o Antigo Testamento não falava, a lei não está escrita que não matarás, né? Então, ele fala, eu porém vos digo, qualquer um que chama o seu irmão de tolo, a ideia ali não é falar, seu tolo, seu idiota, né? Como são expressões. A ideia ali é falar de uma forma declarativa, intensa, é tipo assim, você está no nível dos tolos, você é uma pessoa que, e automaticamente com isso eu estou excluindo, retirando da minha vida, eu estou fazendo de forma ofensiva, de uma forma discriminatória, eu estou jogando esse outro fora do meu relacionamento. E Jesus diz, isso é assassinato. Então a ira, ela é uma demonstração de que o outro, ele não tem mais importância para mim, ele não tem mais valor para mim, ele é completamente inútil, desprezível, descartável. Então eu tenho que tomar um jeito de tirá-lo da minha vida. E Saul faz o quê? Ele tenta criar esse sentimento de animosidade com os servos e com Jonatas. É muito interessante esse texto porque no capítulo anterior, dizendo que Davi era admirado pelos servos e ele era admirado e tinha uma amizade profunda para com Jonatas. Então Saul está causando intrigas, dizendo que o desejo do rei é diferente do sentimento que eles têm. Jonatas vai então tentar resolver a situação. E é muito legal a postura de Jonatas, que ele comunica a Davi o que ele está percebendo. E ele fala, vou ter uma conversa com meu pai. Parece que Jonatas está dizendo assim, Davi, olha só, se realmente ele quer te matar, eu vou tentar dissuadi-lo, eu vou tentar ajudá-lo, eu vou tentar apoiá-lo. E ele chama seu pai e diz assim, e o versículo 4 fala assim, então Jonatas falou bem de Davi a seu pai e lhe disse, olha o que Jonatas fala para Saul, que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário,
O que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento em todo Israel. Pai, você viu isso e você ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Perceberam que o argumento que Jonatas coloca é um argumento que enaltece a figura de Saul, é um pensamento que traz Saul à realidade. Ele mostra para Saul o que de fato aconteceu. E ele mostra até mais. O que aconteceu deste momento que você se tornou, que você desenvolveu uma alegria tão grande com Davi, que ficou contente, colocou ele numa posição de destaque, trouxe ele para ser, para morar na sua casa, para ser um dos seus líderes de guerra. O que aconteceu daquele momento até agora? Será que não é uma situação sem motivo que talvez precise ser tratada pelo Senhor? Jonatas traz a Saul um conselho para ajuizá-lo. Mas quem está irado, irmãos, não consegue ter o senso de juízo normal. Pode até aceitar momentaneamente. E o que Saul responde a Jonatas? Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Se nós não conhecêssemos o texto final, nós diríamos, deu certo, funcionou. Mas nós sabemos que isso foi apenas uma falsa promessa de paz. Uma falsa promessa de paz. Isso me faz pensar em outro resultado de um coração cheio de ira. Um coração cheio de ira, ele é capaz de enganar as pessoas que ele mais ama para realizar os seus propósitos. Jonatas sai, chama Davi, conta essas palavras e o texto diz que Davi esteve diante de Saul como antes. Aparentemente, a palavra de Jonatas fez um efeito tão positivo que Davi parou de fugir, Saul o recebeu de volta e tudo voltou a ser como antes, tudo em paz, tudo tranquilo. A pergunta é: quanto tempo um coração cheio de ira é capaz de aguentar a paz? O versículo 8, ele já mostra esse tempo. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. O tempo de paz foi o tempo entre a conversa de Jonatas e a próxima conquista de Davi, a próxima vitória de Davi. O que está acontecendo dentro do coração de Saul? Saul, ele tenta controlar a sua ira, mas ele não trata a sua inveja. Irmãos, preste atenção. A gente pode muitas vezes reconhecer que estamos agindo errado, mas se a gente não mudar a fonte que nos leva à ação errada, mais cedo ou mais tarde explode de novo. Mais cedo ou mais tarde explode de novo. Então nós precisamos ir lá na origem. E é muito interessante ver como que, por exemplo, neste ato, quando nós estamos realmente trabalhando, por exemplo, numa terapia com um desejo intenso no coração de conhecer a nós mesmos, essa visão é antiga. Sócrates falava que o primeiro passo que temos que ter é o do autoconhecimento, mas Sócrates já estava muito aquém da visão bíblica, que já trabalha isso passo a passo essencial para nos conhecermos, está em nos conhecermos na nossa profundidade. A Bíblia fala qual é o conhecimento mais profundo que temos. Ela está na afirmação: somos pecadores. Somos pecadores. Paulo vai dizer que todos pecamos e todos carecemos de quê? Carecemos da graça, da misericórdia, da bênção do Senhor Jesus. Ou seja, se Saul trabalha aquele momento em que aparentemente está havendo paz, e ele começa a refletir naquilo que Jonatas propôs, naquele momento em que você conheceu Davi, você ficou contente. O que aconteceu daquele momento para hoje? O que aconteceu foi, naquele momento, Davi era um jovenzinho que não fazia parte do exército, que enfrentou um gigante e fez um grande feito e deu honra ao rei, ao grande rei. E o que acontece agora? Saul não engoliu o fato de que o povo admirava mais as atitudes e a coragem de Davi do que a sua.
Saul precisava tratar a sua inveja, Saul precisava tratar as suas atitudes diante do povo como rei, como líder do exército. Ele não precisava tratar apenas a ira, porque a ira se controla por um tempo e se descontrola, aparece novamente. Isso aconteceu no versículo 10. Porque diz o texto que Saul tentou encravar, veio aquele famoso espírito mau da parte do Senhor. Davi, como sempre, corre para dedilhar a harpa, que é a forma como ele se acalmava. Veja, Davi novamente tenta acalmar o rei, e quando Saul vê, novamente ele pega uma lança e atira a lança em direção a Davi, e a lança encrava na parede, ou seja, ele lançou com profunda força. Então Davi fugiu e escapou. E então Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem, porque pela manhã Saul o mataria. É muito interessante pensar nisso, porque um coração iracundo, ele, sem nenhum motivo e a qualquer momento que desperta as razões que estão ocultas no seu coração, essa agressividade se manifesta novamente. Não precisa ter um motivo. Tudo bem, a agressividade ela se levantou quando Davi tocava a harpa para acalmá-lo. Mas ele já estava injuriado, contrariado, porque novamente Davi havia ganhado uma batalha. Ou seja, a inveja voltou ao seu coração, e na primeira oportunidade que ele viu que ele estava descontrolado, essa inveja volta a se tornar uma ira, e ele lança toda a sua ira de forma agressiva contra Davi. O que a agressividade causada pela ira provoca contra Saul? Primeiro, ela desperta aos olhos de Saul a traição daqueles que lhe são próximos. O que acontece no texto? Quando Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, irmã de Jonatas, né? Quando ela ouve que o seu pai está planejando a morte de Davi na manhã seguinte, ela cria um sistema para que Davi fuja pela janela, né? Não sabemos como, mas diz aqui o texto que Mical desceu Davi por uma janela e ele fugiu, escapou. Ela pegou um dos ídolos do lar, e é muito interessante essa ideia do ídolos do lar, porque Saul é o rei de Israel, né? E ele ainda tem aquele problema que lá em Gênesis já existia. Eles têm os seus ídolos do lar, né? E ele coloca este, que parece ser bem grande, né? Como se fosse o próprio Davi dormindo. Deita esse ídolo na cama, cobre com um manto de couro, e depois, quando os mensageiros vieram buscar, ela disse: ele está doente. Olha só, duas coisas. Por causa da ira de Saul, a filha dele, ela cria um sistema para enganar o pai, ela trai o pai, né? Torna o pai, e a gente sabe nesse sentido que é difícil até usar a palavra traição, porque ela protege Davi, mas para proteger Davi, ela tem que trair a confiança do pai, e ela mente para o pai. Olha o que a ira provoca por causa da sua agressividade. Pessoas próximas, amadas, se levantam contra elas para defender o que está sendo injustiçado. Elas mentem, elas agem de uma forma a não deixar os planos da pessoa, que é o seu pai, é um rei, terem prosperidade. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A agressividade não é resposta contra nada na vida, contra nada. Mas a agressividade que vem como fruto de uma ira que é consequência de situações não tratadas no coração, como a vingança, como a omissão, né? Como a falta de atitude que nós vemos na situação da história de Saul. Esta agressividade, ela destrói todos os que estão próximos a nós e que querem nos ajudar.
A agressividade é muito simples, é lógico pensar isso. A pessoa agressiva, ela é agressiva com quem está perto, ela não é agressiva com quem está longe. E quem está perto de uma pessoa agressiva é somente aquele que o ama. Então veja bem, quem não ama, quem não gosta de uma pessoa agressiva, o abandona, vai embora. Só fica perto quem o ama. Então a agressividade provocada pela ira, ela é sempre, em todas as ocasiões, despejadas sobre as pessoas que podem lhe trazer paz, conforto, podem lhe abençoar. Então pense nisso, pense nisso. Se por um acaso você tem tido crises de agressividade por causa de uma ira que vem de situações não tratadas, lembre-se, você precisa cuidar. Coloque toda a sua ira aos pés do Senhor. A Bíblia fala para a gente colocar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pode ser difícil, claro, a gente quer resolver as coisas da nossa forma, mas Deus tem a forma perfeita de resolver todas as coisas, tudo. Porque Ele, Jesus, levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, e Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Se entendermos que não precisamos ter inveja, porque toda inveja já foi jogada sobre Jesus, a ira não se destaca. E se a ira não tomar conta do nosso coração, irmão, você não vai ter agressividade por causa de ira. É claro, a gente sabe que em alguns momentos da nossa vida a gente passa circunstâncias que provocam uma certa agressividade. Irmão, é agressividade às vezes de um desespero por causa de algo e a gente acaba falando o que não deve, mas isso quando não é ira, vai gerar depois um sentimento de angústia, de humilhação, o desejo de perdão, de pedir o perdão tão grande que a gente vai, somos nós que muitas vezes tentamos nos afastar, mas os amigos, os que estão próximos, sabem quando a nossa atitude é a atitude de um coração ferido, de um coração magoado ou de uma situação específica, circunstancial, ou eles sabem muito bem, se não for esse contexto, é de uma pessoa que tem um coração constantemente irado. Então, olha, quando a agressividade é de um coração incorrigível, constantemente inclinado ao mal, agressivo, veja bem, você vai ficar sozinho. Sozinha. E não é a ira que se trata. A ira é resultado de sentimentos que estão acumulados no seu coração e não conseguem te fazer olhar para outra pessoa, a não ser desejando matá-la, eliminá-la, afastá-la da sua presença. Se isso está no seu coração, preste atenção. Coloque-se aos pés do Senhor e peça ao Senhor para mostrar para você tudo que está destruindo o seu interior. Porque senão você vai perder todos os que são próximos e os que te amam. Mas a ira não para por aí. A ira, ela faz, olha o que diz esse texto, né? A gente, na agressividade que ele fala, nós vamos perceber do versículo 12 até o versículo 17, que Mical, ela livra Davi. E se nós olharmos os mensageiros, né, todas as pessoas que estão ali, parece que estão tentando cumprir a ordem de Saul, mas com o coração inclinado para tentar livrar Davi das mãos de Saul. Nós poderíamos dizer que um coração iracundo, ele faz com que a sua luta pessoal se torne obrigatoriamente a luta de todos. Deixa eu pegar o versículo 16 para evidenciar isso. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com o tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Mical respondeu: porque ele me disse: deixe-me ir, senão eu mato você. Olha só, ela mente, nós vimos aqui, mas observe que quando Saul
ele vai executar o seu plano, ele encontra em Mical a resistência. E ele não olha para Mical como se fosse alguém que tivesse que defender o marido. Ele olha para Mical e diz assim: você não tinha o direito de não lutar a minha batalha, porque você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar. É muito comum que a pessoa que está irada, ela olhe para quem tente trazer luz ao seu juízo, à sua mentalidade, ao seu pensamento, e identificar essa pessoa como um traidor. É mais ou menos assim: você está chateado com uma pessoa porque essa pessoa, vamos imaginar, você estava concorrendo a uma vaga de emprego e essa pessoa é sua amiga e você achava que você precisa e ela não, e essa pessoa aceitou o emprego. E a partir do momento que ela aceitou o emprego, né, eu estou imaginando aqui a situação, você se tornou extremamente chateada, você passou a ter um ódio porque você acha que aquela atitude não foi uma atitude correta, não foi o que a gente chama de fair play, ela concorreu de igual para igual, não considerou a sua situação e você vai alimentando isso até o seu coração estar carregado de ódio. Esse ódio, ele vai virar uma ira incontrolável. Seu coração vai começar a desenvolver esse sentimento no desejo de que essa pessoa seja morta. E como é que vai ser esse desejo de morte contra essa pessoa? Você vai passar a não querer, a não atender suas ligações. Olha a mensagem do WhatsApp, você pode até responder, mas depois de uns 3 dias que está lá. E para aumentar a tortura, você ainda clica para poder mostrar que viu, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado com isso que fala, porque às vezes a gente marca que viu e vem tanta mensagem que a gente esquece, isso não é garantia, mas quando você faz propositadamente, isso é ira. Aí você começa a fingir que está tudo bem, está tudo em paz, né? Tem que mudar isso. Aí você encontra a pessoa, não, está tudo tranquilo, não esquece isso, o que passou, passou, mas o seu coração está cheio de raiva. Então, de repente, em qualquer momento, por exemplo, ele recebe o primeiro salário e você vê o quanto que aquele salário faria falta para você. Isso vira ira novamente, vira ira. A partir desse momento, você começa a falar com outras pessoas, né? Contar seu drama, contar sua angústia, contar seu sofrimento. Você começa a espalhar o quanto que a pessoa foi má com você por não ter te concedido aquele emprego, tá certo? Aí alguém olha para você e diz assim: olha, você está sendo egoísta, você só está pensando em você. Você já pensou que talvez ela precisasse o mesmo tanto que você, ou talvez até mais? E essa palavra que deveria trazer você ao juízo normal, a refletir com a razão e não apenas de forma emocional, ela vai fazer você considerar este que está te dando luz como um inimigo, um adversário. E a tendência é você excluí-lo também da sua relação, porque você entende que essa pessoa tem que defender o mesmo que você. Cuidado com isso, cuidado. Deixe seu coração aberto para as pessoas que o Espírito Santo manda para chegarem ao seu coração e declararem o que você precisa fazer. Às vezes a repreensão sincera do amigo é a primeira dose de uma vacina que nos cura de algo muito pior do que o coronavírus. Nos cura da ira de um coração. A ira lotada em um coração que é pecador e desejoso de fazer toda a sua vontade contra a vontade de Deus. Então, acalme o coração, trate suas feridas, ouça as pessoas que são próximas, que são amigas, que elas podem te ajudar tremendamente a enfrentar o vírus do pecado que se manifesta na ira. Para finalizar, nós poderíamos dizer mais 2 coisas. Ainda no capítulo 19,
a partir do versículo 18 até o o final do capítulo, o versículo 24, nós vamos ver uma cena muito engraçada, porque Davi foge e vai procurar Samuel. Ele vai procurar o sacerdote Samuel. E chegando lá, ele fica com Samuel na cidade de Ramá. E eles vão então para uma das casas de profetas. E quando chega lá, Davi começa a profetizar. A ideia da profetizar é que naquele momento Deus manifesta de alguma forma sobre a vida de Davi e ele fica cheio do Espírito. E nesse cheio do Espírito, ele deixa claro para todos que a unção do Senhor, a ação de Deus foi derramada sobre a vida de Davi, tá certo? Então todos identificaram que Deus estava com Davi naquela hora. Saul fica sabendo disso, sabendo inclusive que ele estava na casa dos profetas. Então ele manda mensageiros. O versículo 20 diz que ele mandou mensageiros. E quando esses mensageiros viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também profetizaram. Ou seja, aqueles que foram enviados para tirar Davi dali acabaram sendo cheios do Espírito do Senhor também. Quando Saul soube disso, enviou outros mensageiros. E o que aconteceu? Novamente. Então veja, Davi teve uma manifestação clara de que Deus estava com ele. A primeira tropa de mensageiros também. A segunda tropa de mensageiros também. O que Saul tinha que pensar nessa hora? Está na hora de eu perceber que Deus está me impedindo de fazer algo injusto. Mas o que Saul faz? Saul, no versículo 22, diz: então o próprio Saul foi a Ramá. E quando chegou ao poço da grande cidade de Secô, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Eles responderam: na casa dos profetas, em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas. E lá ficou pior, ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica, ficou deitado no chão aquele dia todo e toda aquela noite. Por isso criou-se um adágio: está Saul também entre os profetas? Gente, era para ser um momento magistral do rei, que na sua ira ele se levanta contra o seu inimigo, que está na casa dos profetas, que está sendo acobertado pelo Senhor. É mais ou menos essa a ideia, porque o primeiro ele foi e Deus mostrou que ele estava com ele. O segundo foi o grupo de mensageiros e Deus mostrou que estava com Davi. O terceiro foi, agora o próprio Saul vai e ao invés dele conseguir o êxito contra o Senhor, ele se torna o mais humilhado de todos, pois ele não somente, vamos dizer assim, cai na mesma graça, ele também entra na mesma, no mesmo evento. Como ele retira sua túnica e fica deitado no chão. A postura que tem ali é como se Saul chegasse diante de Davi, diante de Samuel, na verdade, e abrisse mão do seu reinado e se colocasse como um soldado raso em batalha. É como se ele fosse aquele que, diante da pessoa de Saul, de Davi, ele se colocasse como: Davi é o meu general e eu sou um dos menores soldados à sua ordem. Irmãos, a ira de Saul é tão grande que ele tenta lutar até contra Deus. É muito comum nos nossos dias estarmos irados com a igreja, com pessoas, tudo, e a gente começa a jogar sobre Deus a culpa de tudo, e a gente luta contra Deus das formas mais simples. Por exemplo, nunca mais eu piso na casa do Senhor. Eu não vou mais contribuir com a casa do Senhor. Não, olha só tem gente falsa naquela igreja. Porque eu não estou mais aí para nada. Eu vou viver a minha vida, porque eu vivendo na minha vida, a minha adoração na minha casa, eu sirvo melhor ao Senhor. E tudo isso são situações da gente olhar para as pessoas e dizer:
eu sou o único que tem razão. Eu sou o único que estou certo. E muitas vezes isso não é uma angústia temporária, é uma ira que está dominando profundamente o nosso coração. A Bíblia fala que a gente não deve resistir ao Espírito do Senhor. O melhor que nós podemos fazer numa situação como essa é nos calarmos. Saul seria muito mais honrado se tivesse visto os sinais de Deus e não ido atrás de Davi. Mas ele estava tão consciente de que ele tinha mais autoridade do que Deus, que ele vai ao encontro e se humilha. E nem assim ele aprende, irmãos. No finalzinho do capítulo 20, semana que vem nós vamos continuar um pouco mais o capítulo 20 para falar sobre Davi. Nós vamos encontrar nos versículos 30 a 31 o que acontece. Davi encontra com Jonatas e Jonatas fala, olha, eu vou procurar sondar com meu pai se está seguro ou não está segura a sua volta. Então nós vamos ao campo e ele faz uma combinação que você vai ler o texto e a semana que vem a gente vai trabalhar melhor. Mas no capítulo 30, versículo 30, o que acontece? Saul, ele fica irado com Jonatas. Por quê? Porque Saul havia planejado que era um jantar especial que haveria no palácio, e Davi tinha que estar presente junto com Mical, porque ele era da família do rei. Então Saul disse, ele estará aqui e eu o matarei. Olha, que ele ainda tem o desejo de matá-lo. Só que Jonatas diz assim, olha, ele me perguntou, ele precisava sair para um trabalho da família dele, né? E eu autorizei. E então Saul fica irado com Jonatas, dizendo que ele não deveria ter feito aquilo. Observe, ele está tão obcecado pela oportunidade de matar que ele entende a atitude de Jonatas como uma ofensa a ele. Agora, quem é Jonatas? Jonatas é o filho parceiro de batalha, é o parceiro que está junto o tempo todo, é aquele amigo que aconselha, que orienta e tudo. Olha a reação do rei para Jonatas, quando Jonatas disse que autorizou Davi a não estar presente. Ele diz assim, versículo 30 do capítulo 20 de 1 Samuel. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse, seu filho de mulher vadia e rebelde. Perdão, se a gente fosse usar o nome hoje, você já sabe de que Saul chamou seu filho, amado e querido, aquele que estava sempre ao seu lado. Fala assim, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e da sua mãe? E quando fala de eleger aqui, está falando, você colocou o filho de Jessé no trono, que é seu. Você deveria ter a mesma ira que eu. Você deveria ter a mesma revolta que eu. Entretanto, você defende esse camarada que vai, olha só o que ele diz, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro e nem seguro estará o seu reino. Enquanto Davi estiver vivo, você terá pouca chance de ser o próximo rei. Então ele tenta colocar para Jonatas a visão de que eu estou defendendo o seu futuro, eu estou defendendo o trono que será seu. E ele dá uma ordem para Jonatas, por isso mande buscá-lo agora, porque ele deve morrer. A ira nos faz ofender sem ter razão. E nos faz ofender pessoas que a gente ama, pessoas próximas. Saul chamou a mãe de Jonatas de vadia e rebelde, e Jonatas de rebelde. Ele está tão obstinado por fazer a sua ira se transformar em uma ação contra Davi, que ele já não consegue mais ter a razão nem nas palavras. Ele não consegue mais controlar a agressividade nem das suas palavras.
Aqui provavelmente ele tem usado várias palavras de baixo calão. Irmãos, pense nisso. A ira destrói completamente uma pessoa. Tem um filme antigo chamado The Seven, Os Sete Pecados Capitais, e é uma série de assassinatos em massa, uma série de assassinatos que são feitos por uma pessoa. E essa pessoa, esse filme é muito antigo, então não estou dando spoiler não, tá bom? Vale a pena ver de novo. E ele vai colocando esses pecados em ordem de importância. É como se estivesse dizendo assim, qual desses pecados é o mais destrutivo de todos? A preguiça, a luxúria e vai assim por diante. E no finalzinho, a inveja e a ira se encontram. E a inveja está na vida do assassino. E a ira está nas mãos daquele que investiga o assassinato. Olha o drama. Qual dos dois é o pecado mais destrutivo? A inveja que gerou a ira, ou a ira que não consegue conviver com a inveja? Então alguém olha para aquele policial e diz assim, se você o matar, o plano dele deu certo. Ele conseguiu provar que a ira é o pior de todos os pecados capitais. Se você não o matar, você destrói completamente o plano dele. E prova que a ira, ela pode ser controlada. E a inveja é o pior de todos os pecados capitais. A gente sabe que não existe pecado capital e venial, existe pecado, e todo pecado mata. Mas qual dos dois itens é mais destrutivo? Bom, eu posso te dizer, assista o filme que você vai ver a história. Tá bom? Que Deus nos abençoe e uma excelente semana para cada um de nós. Controle o seu coração, ore a Deus. Peça a Ele para não deixar a omissão que gera a inveja e nem a inveja que gera a ira tornarem parte tão constante do seu dia que você possa ser um agente que só espalha morte ao seu redor. Principalmente para uma pessoa que você ama tanto, você mesmo. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, louvamos e adoramos o Teu nome e te agradecemos, ó Deus, por mais este estudo, mais esse dia em que podemos, ó Pai, ouvir a Tua palavra e rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê não o controle, Senhor. Não queremos o controle da nossa vida, queremos que o Senhor controle a nossa vida. Nos dê, ó Deus, a força e a coragem para caminharmos segundo a Tua palavra, caminharmos segundo o Teu querer. E tira do nosso coração toda a ira, Senhor. Não a ira que nos faz ser humanos, mas a ira que é fruto de inveja, que é fruto de omissão, que é fruto de falta de atitude, que é fruto de tantas coisas que precisam ser corrigidas. Não deixe, ó Deus, a nossa memória se tornar um motivo para uma ira que nos faz destrutivos e destrói a nós mesmos. Não permita, Senhor, que a ira seja algo que nos leve a querer a morte de outros, que nos faz afastar pessoas queridas e amadas, que nos faz agredi-las com atitudes, com ações e com palavras. Cuida do nosso coração e cura-nos, Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e até semana que vem, minha irmã, com a graça de Deus. Tchau.